Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje nós veremos o capítulo 12 de Apocalipse. Nós já estamos na metade do livro. Os capítulos daqui em diante dão pormenores da luta final entre o bem e o mal. E nesse capítulo nós veremos o profeta João sendo conduzido ao princípio, quando começou o pecado. Depois é trazido ao conflito final entre Satanás e as testemunhas leais a Cristo, próximo à segunda vinda de Jesus. Esse capítulo pode ser dividido em 4 partes. A primeira é a origem do pecado e o início do conflito no céu. A segunda parte são os ataques de Satanás a Cristo quando Jesus viveu aqui entre os homens. A terceira parte é a perseguição à igreja nos séculos seguintes. E a quarta parte, a guerra final contra o remanescente do povo de Deus. Vamos então começar? Verso 1 diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nesse capítulo aqui, encontramos 3 personagens principais, que são a mulher, a criança e o dragão. Mulher, em profecia, nós já vimos, representa igreja. Para nós entendermos melhor essa profecia, vamos voltar lá ao Jardim do Éden, quando o ser humano caído se confronta com Deus. O que Deus disse à serpente é, na verdade, a primeira profecia bíblica. Não era somente a Eva que Deus se referia, mas também a sua igreja neste planeta, no planeta Terra. Quando Deus falou em Gênesis da luta entre a serpente e a mulher, na verdade, Deus estava profetizando a luta dos séculos entre o diabo e a igreja de Deus, e os filhos de Deus, aqueles que obedecem a Deus. Quando Satanás provocou a morte de Cristo no Calvário, ele feriu a igreja no calcanhar. Jesus, através da sua ressurreição, feriu o diabo na cabeça. E a fidelidade do povo de Deus também ferirá finalmente o diabo na cabeça. No Apocalipse, a cena é transferida do Jardim do Éden para o céu. João vê então uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas. A mulher não caminha entre flores e árvores, mas entre os corpos celestes. Essa expressão mulher vestida de sol, Malaquias nos explica o que é. Veja lá Malaquias, no capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. No livro de Salmo, no capítulo 84, verso 11, diz que Jesus é o sol da justiça. Então, a mulher aí vestida de sol representa a igreja de Deus revestida da justiça de Jesus. Jesus também é a luz do mundo, como está escrito em João, no capítulo 8, verso 12, e também no capítulo 9, verso 5. O sol, a lua e as estrelas são símbolos notáveis de luz. Em Salmo verso 2, nós lemos que a luz é a veste de Deus. E lá em Lucas 16, verso 8, e também em 1 Tessalonicenses, versos 5 e 8, o povo de Deus é ali chamado de filhos da luz. A igreja de Deus é uma luz para o mundo. E assim como a lua brilha com a luz que é emprestada do sol, os rituais do santuário que eram praticados no Antigo Testamento eram apenas reflexo do trabalho de Jesus em nosso favor, ou seja, a igreja antes e depois da cruz. Como podemos ler em Colossenses 2, verso 17, esse trabalho todinho do santuário, aquele ritual que era praticado ali, eram apenas sombra de coisas vindouras, sombras do trabalho que Jesus faria em prol da humanidade. Então, a luz sobre os pés da mulher, da igreja de Deus, representa que o antigo concerto, a lei cerimonial, que constava de ordenanças, acabou.
Não como desdém, mas como fundamento. Acabou aquele ritual todinho. Aquilo tudo apontava para Jesus. Jesus veio e morreu aqui por nós. E aí então esse ritual todinho não era mais necessário. A igreja foi estabelecida sobre a palavra de Deus. Em Salmos 89, do versículo 34 até o 37, Deus declara que sua palavra e seu conserto são tão inalteráveis quanto a lua. Os mandamentos de Deus continuam o mesmo, os princípios continuam os mesmos, apenas aquele ritual que não é praticado mais, porque eles apontavam para a vinda de Jesus, para a primeira vinda de Jesus, quando viria essa terra e morreria numa cruz em prol da humanidade. E uma vez que ele veio e cumpriu a profecia ao qual esse ritual todo apontava, então não há mais necessidade dessa prática. O verso também fala que ela tinha uma coroa com 12 estrelas. Coroa é símbolo de realeza. A igreja é chamada de sacerdócio real em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9. Como nós já vimos, é o número do reino de Deus. A cidade santa tem 12 portas, 12 fundamentos, são 12 as tribos de Israel, são 12 os tronos, etc. Né? Então tem a ver esse número com o reino de Deus. E estrela em profecia simboliza anjo. E anjo é um mensageiro que pode ser celeste ou não, como nós já vimos também. As 12 estrelas na coroa da mulher representam, portanto, os 12 apóstolos de Cristo, que saíram por toda parte, espalhando o Evangelho. Verso 2 diz: E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O texto aí diz que ela estava grávida, e o filho que essa mulher estava esperando para dar à luz se referia a Jesus, que viria a essa terra. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse texto aí, encontramos a primeira promessa da vinda de Jesus. E Eva, inclusive, pensava que Caim era esse prometido, porque Caim quer dizer alcancei o varão Jeová, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 1. Mas só que a história nos mostra que foi diferente. Ao invés de doador da vida, Caim se tornou um tirador da vida. Ele matou seu próprio irmão. No verso 2 de Apocalipse 12, nós lemos que ela sofria tormentos. Mas por que ela sofria esses tormentos? A igreja passa por trabalhos e sofre enquanto gera a Cristo e seus filhos em meio a aflições, em meio a perseguições, como podemos ver em Romanos 8, no verso 19 e 22, também em 1 João, capítulo 3, verso 1, e 2 Timóteo 3, verso 12. Os versos seguintes falam exatamente sobre isso. Vejamos, verso 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Nós já vimos anteriormente que o dragão representa Satanás, como está escrito também lá em Apocalipse 20, verso 2. E vermelha é a cor. Em seus esforços para destruir o povo de Deus, Satanás opera por intermédio de principados e poderes. E ele usou, por exemplo, o antigo Egito e também a Roma pagã, que também são representados pelo dragão, como podemos ver lá em Ezequiel 29, versos 2 a 4. Os pagãos romanos usavam a imagem de um dragão em seus estandartes, como se eles estivessem dizendo, né, em fiel resposta ao retrato pintado no Apocalipse. Nós somos a nação representada nesse retrato. Esses estandartes, essas bandeiras com o dragão, eram vermelhos. E esta profecia revela o poder que tem estado por trás dos reinos terrestres. Durante o segundo, terceiro, quarto e quinto séculos, o dragão foi o principal estandarte das legiões romanas, logo depois da águia, como se essas legiões
dissessem em fiel resposta ao retrato pintado no livro de Apocalipse: somos a nação representada nesse retrato. O texto também diz que o dragão tinha 7 cabeças. O próprio livro de Apocalipse nos explica o que representam essas 7 cabeças. Lá no capítulo 17, verso 9, lemos o seguinte: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, é um local, geograficamente falando, onde se encontram 7 montes. Esses 7 montes são identificados com as 7 colinas de Roma. E é interessante notar que os comentários católicos das Bíblias do Pontifício Instituto Bíblico de Roma e a de Jerusalém, sobre Apocalipse 13, verso 1 e 2, e também o capítulo 17, versos 1 e 3, informam que os 7 montes identificam a cidade de Roma. Então aí Roma confirma estar aí enquadrada nessa profecia. Também diz no texto que nós lemos que o dragão tinha 10 chifres. Chifre, em profecia, representa poder, como nós já vimos também. 10 chifres são os 10 reinos pelos quais o Império Romano se dividiu, que são os anglo-saxões, os germanos, burgundos, suevos, ostrogodos, lombardos, érulos, vândalos, visigodos e também os francos. Sigamos adiante, verso 4 agora. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Veja que o texto fala aí da cauda do dragão. O pecado não se originou aqui na terra, começou no céu, como a Bíblia nos relata, quando Lúcifer instigou a rebelião entre os anjos, como nós lemos nos versos 7 a 9. Como dirigente da hoste celestial, Satanás desafiou a soberania de Deus. Isso nós podemos encontrar lá em Isaías, no capítulo 14, dos versos 12 a 15. Satanás era cheio de formosura, perfeito no caráter, até que se achou iniquidade nele, como lemos em Ezequiel 28, dos versos 12 a 15. E, embora o mais honrado de toda a hoste angélica, ele teve inveja de Jesus e cobiçou o trono do mesmo. E começou a semear a discórdia entre os anjos e provocou, assim, a rebelião. E Deus permitiu que Satanás demonstrasse a natureza de suas pretensões para que todo o universo veja o resultado do seu pecado. Satanás e seus anjos, que foi a terça parte, foram lançados aqui nessa terra, e aqui passou a ser o palco desse grande conflito. O texto também fala que o dragão parou diante da mulher. Esse é o motivo por que a mulher estava sofrendo. O dragão queria devorar o filho dela. Ele estava esperando que ela desse a luz para poder devorá-lo. Satanás odeia Jesus. E ele já odiava Jesus no céu, porque ele tinha inveja da sua posição. E agora estava aí a sua chance. A profecia dizia que Jesus nasceria entre os homens da descendência judaica, como está escrito em Jeremias 31:15. Então Satanás não mediu esforços para destruir a Jesus. Mas sigamos adiante, agora verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O varão que tem poder para reger todas as nações, que o texto aí menciona, é Jesus. Satanás tentou destruir a nação judaica, introduzindo um monarca ditador nos dias dos persas. E incitou ele a baixar um decreto segundo o qual os judeus deviam ser exterminados como nação. Posteriormente, ele induziu o rei Herodes a mandar matar todas as crianças judias. Então podemos ver a mão aí de Satanás por trás de tudo isso. Mas o poderoso Criador deixou o seu trono celestial e desceu à terra para tomar a forma da humanidade debilitada. Não mais agora como um rei, mas como um bebê indefeso, nascido em uma manjedoura.
nascido de uma forma bem simples. Ele nasceu em um mundo onde Satanás tem domínio. Satanás escolhe agentes humanos para fazer a sua obra satânica. Mas a respeito de toda a tentativa do diabo, o plano de Deus se cumpriu. Jesus nasceu. Homens sábios do Oriente levaram-lhe presentes e com o dinheiro José viajou para o Egito. E o verso diz que o filho, que é Jesus, né, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus se levantou para a nossa justificação e como rei da justiça, ele ministra hoje em nosso favor ante o trono da graça, como podemos ler em Hebreus 4:14, também no capítulo 8:1 e 10, verso 12.